Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ethical Hacking. Eu sou o David e você é muito bem-vindo. Pessoal, hoje nós vamos estar falando de um assunto bem interessante, que seria agora a parte do hardware, né? Como que a gente pode montar uma máquina para Ethical Hacking e Pen Testing, né? Então, se é para qualquer área, eu acredito que você faça, seja programação, hacking, pen testing e até mesmo investigações OSINT, se você estiver usando, por exemplo, né, uma VM ali do Trace Labs, também é válido, beleza? Lembrando que essas configurações que nós vamos estar aplicando aqui, vocês não precisam estar seguindo ela à risca, mas é interessante sim que vocês estejam se baseando, pelo menos, no tipo de hardware, nas especificações de hardware, para que depois não tenha erro. Então vocês podem estar buscando alguns processadores, vocês podem estar buscando algumas unidades de processamento, né, algumas GPUs, algumas memórias semelhantes, desde que tenha mais ou menos o mesmo nível de configuração aqui. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que na última atualização, o Kali Linux, tá, ele ficou um pouco mais pesado do que o Parrot, tá? Então o que acontece? Se você usa Black Arch, Kali ou Parrot, ou qualquer outra distro voltada para Ethical Hacking, né, Pen Testing, então é o seguinte. Então vamos supor que você esteja em um teste de penetração, um teste de invasão, né, e você queira ali usar uma máquina virtual, né, em um ambiente. O que eu recomendaria? Se for o Kali Linux ou para qualquer outra distro, vamos começar pelo Kali, que ele é um pouco mais pesado que o Papagaio. Então vamos lá. Supondo que você use o Kali, né, para ele ser um pouco mais popular. O Kali, ele atualmente ele está pedindo que você use pelo menos o processador dual core. Isso já para carregar o sistema útil dele, tá? O sistema operacional dele. Se for o Parrot Security, ele está usando pelo menos, você vai precisar de pelo menos um processador que seja dual core, mas ele vai estar exigindo pelo menos um único núcleo, tá bom? E basicamente ele vai exigir menos de 8 GB de RAM. Fato, tá? Então até mesmo com menos de 4 GB eu acho que já é interessante utilizar Parrot. Só que além disso, não podemos nos esquecer que uma máquina virtual, se você não sabe o que é uma máquina, tem um vídeo aqui mesmo nesse canal, onde eu falo um pouco sobre as VMs, tá? Então recomendo que você assista. Mas vamos lá, caso você saiba, né, a VM, a Virtual Machine, uma máquina virtual, ela é um computador dentro de outro computador. Então, você vai estar, por exemplo, já dedicando esses dois núcleos da CPU para a máquina virtual, fora o seu sistema base. Então, por exemplo, supondo que você tenha um Windows, mas você ainda está emulando outro sistema operacional, e esse outro sistema operacional ele vai exigir um hardware dedicado, tá? As máquinas virtuais, elas não estão vindo com, por exemplo, elas não estão exigindo muito de GPU, que deveria, né? Por algum motivo ali, não dá para você configurar muito bem a sua placa de vídeo. Ele só identifica mesmo o seu processador e a memória, tá? Mas vamos lá então. O que eu recomendo que você faça para a gente começar então a hackear, tá? É recomendável que você monte um PC com pelo menos o Core i5, tá? Eu recomendo que você comece ele pelo menos da 9ª geração. Então, por exemplo, 9400F, ok? Já é um processador base. Então tá aqui. Então já o processador base, tá, ok? Esse daqui é o da 9ª geração com 2.9 GHz, ou seja, um processador hexa-core, né? Ele vai ter 6 núcleos e 16 threads, se eu não me engano, tá bom? É sempre o dobro quando vai aumentando ali os volumes da CPU, ok? 9400F e depois então você vai estar adicionando uma placa de vídeo, né? Mas antes da placa de vídeo eu acho interessante a gente começar pela memória. Então vamos lá. Memória você vai precisar de pelo menos 8 GB, tá? Você já começa a conseguir estudar Ethical Hacking com esse hardware. Então, por exemplo, uma memória de pelo menos DDR4, que seja DDR4, já que você vai estar usando com socket LGA 1151 a partir da 9ª geração. Se for para uma geração mais atual, como por exemplo o 1700, se eu não me engano, acho que o socket LGA 1700 ou 1200, que já vai estar a 11ª e a 12ª geração dos processadores Intel Core, ok? Então já é interessante. Você vai precisar de 8 GB de memória, então você vai reservar 4 GB para o seu sistema base e 4 GB para o seu sistema operacional virtualizado, ou seja, da máquina hospedeira, tanto quanto para a máquina convidada.
tá ok? Então 8 GB é bem interessante. É sempre importante que você trabalhe em Dual Channel, caso você não tenha uma placa de vídeo dedicada. Então, caso você não tenha uma placa de vídeo, coloque sempre módulos de Dual Channel. Se você colocar 16, melhor ainda, 32 é exagero. Então 8 e 16 é basicamente o foco, você já consegue trabalhar de forma razoável com Hacking Pen Testing, ok? Então continuando, memórias DDR4, e agora a gente pode ver então a placa de vídeo, tá? Então a partir de uma GTX 1660, não é muito foco, você não precisa tanto de uma placa de vídeo, mas como nós vamos estar usando um processador que ele não possui vídeo integrado, ou seja, ele não possui uma APU, justamente porque tem processador nomenclatura F, então nós vamos precisar sim de uma placa de vídeo. Eu recomendo uma 1660 para cima, tá? Pode ser uma 1650? Pode também, mas ali para ter um pouco mais de folga, um pouco mais de desempenho, às vezes se você quiser gravar alguma coisa e editar, ou até mesmo fazer um ataque de força bruta com Hashcat ou John, né? Você vai precisar sim de uma GPU, e com essas placas de vídeo vai facilitar muito mais o processo de descriptografia ali, né? Perdão, não existe descriptografia. Você consegue quebrar muito mais fácil o hash com uma word list usando uma GPU. É mais ou menos a mesma técnica da mineração de criptomoedas, ok? Então, é recomendado a partir de uma 1660, se for no caso da AMD, você pode pegar então uma Radeon, uma RX, deixa eu ver, uma 5600, se eu não me engano, feito, ou uma 5600 se for no caso da AMD, não necessariamente você precisa, tá? E esse daqui é um kit básico. Mas eu gosto mais da AMD. Normal, você pode substituir então pelo AMD Ryzen 5 3600, né, o 5600X também, que é bem interessante. E aí você pode estar optando tanto da AMD, que trabalha com socket de PGA, tanto quanto da Intel, que trabalha com socket de LGA, ok? Por favor, não confundam PGA com LGA, ok? Então, é bem interessante vocês estarem optando por um ou para outro, ok? Esse daqui seria a base. Para a placa-mãe, não tem segredo, basicamente você pode usar uma H610M, ou se você quiser uma máquina um pouco mais robusta, uma B660, se for no caso da Intel ainda, tá? Uma M também, não lembro. Tem a DS3 Intel LGA 1700 socket aqui, tá? E aqui você pode até ver então que às vezes compensa muito mais em algumas lojas de e-commerce, né? Você comprar então só kits dedicados, tá? Então fica muito mais interessante de você estar dando uma olhada nisso daqui. Então a gente, por exemplo, estão vendendo kits por 2.496, é um preço bem razoável. Para mim é bem razoável atualmente, então é bem interessante de estarmos investindo em uma máquina. Em questão de fonte de alimentação, que é uma das peças mais fundamentais que também tem, ela que vai encarregar de carregar de toda a energia, né? De energizar todo o nosso equipamento, de carregar todas as nossas configurações. Então, uma fonte de 750 watts, né? Watts, seja como for, como você preferir chamar, é uma fonte mais do que o suficiente, tá bom? É interessante, você não precisa necessariamente de uma 750, mas poderando a situação de overclock, né, que vai colocar uma sobrecarga a mais de energia ali nos circuitos, nos VRMs, assim vai. É recomendado então, sempre um perfil a mais. Então, por exemplo, se uma placa-mãe, uma GPU, ela recomenda uma fonte de 500 watts, você chuta ela para 50. Então, você erra para cima, então para mais. Então, uma de 500, você coloca uma de 550. Exigiu 700, 750. E assim sucessivamente, para que não haja nenhum problema no futuro. E é muito importante você investir principalmente no hardware da questão da fonte, porque é a fonte que ela vai energizar todo o seu circuito. Ela que vai ter o PFC ativo, ela que vai ter a certificação, seja 80 Plus, ou seja pela Cybernetics. São ótimas certificações atualmente de fontes, e você vai realmente querer uma fonte muito boa para prevenir e proteger todo o seu hardware, ok? Então a fonte é um dos melhores investimentos de hardware. Eu realmente não gosto de economizar em fontes, eu gosto de pegar realmente fontes que sejam dedicadas, ok?
Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. É um vídeo bem simples e bem curto mesmo, mas que é bem interessante para vocês pegarem e se basearem mais ou menos, então, na questão do hardware. E olha, antes que eu me esqueça, eu esqueci a questão dos SSDs, então é interessante que vocês podem estar adquirindo, então, 2 SSDs. O que eu recomendaria é que você instalasse pelo menos o SSD M.2 NVMe para o seu sistema operacional principal e um SSD SATA para a sua máquina virtual, ok? E assim seria bem interessante, porque você teria então um SSD para a máquina virtual e um SSD dedicado para a máquina principal, ok? Então agora sim, é isso. Aí fica a critério de vocês, com custo-benefício, a marca que vocês preferirem. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo e fui!